Bom dia, amado irmão. Graça e paz. É muito bom estar aqui para rever assim aos irmãos, matar a saudade de cada um, que assim, nesse meio de que nós estamos vivendo, mas em tudo Deus nos dá oportunidade. E essa foi uma maneira muito especial, que eu sei que veio do coração de Deus, de estar assim, matando a saudade de vocês. Que vocês estão no meu coração, na minha vida e nas minhas orações. A cada um, receba aí o meu abraço, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor sejam com todos. Nessa manhã de domingo, iniciamos a escola dominical da Igreja Presbiteriana de Camaquã e congregações. Vamos louvar ao Senhor com uma oração através da nossa irmã Amélia. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, nosso Pai está no céu, louvado exaltado é o teu nome, meu Pai, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, ó Pai. Muito obrigada, Deus, por ter aqui o Senhor que nos ajudado e nos sustentado, ó Pai, porque tu és o Deus digno de toda a honra, de toda adoração, de todo louvor, que não há outro igual a ti, ó Pai, um único que nós podemos confiar, ó Deus amado e Pai querido. Que tu és o Deus soberano, o Deus que está sempre presente em nossas vidas. Por isso nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, ó Pai. Que o Senhor esteja nos abençoando nesse dia, em nome de Jesus. E que tudo que nós viemos fazer aqui, ó Deus, seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Hoje, na devocional da nossa escola dominical, vamos abordar o tema a liberdade cristã. Por natureza, o homem é totalmente corrompido e degenerado. Por si mesmo é incapaz de qualquer bem. Todos nascem no estado de morte espiritual e, portanto, escravos do pecado. É necessário que esse homem seja liberto da escravidão, do pecado, para sair desse estado de morte espiritual. Em primeiro lugar, veremos à luz da palavra de Deus que é Cristo quem nos liberta. Vamos fazer a leitura bíblica no Evangelho de João, capítulo 8, versos 34 a 36. Em João 8, 34 a 36 está escrito: Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Assim como em Adão fomos escravizados pelo pecado, Deus nos escolheu e nos deu a nova vida em Cristo, que pagou um alto preço pela nossa liberdade. Vamos cantar com a nossa irmã Roberta uma música que nos fala que o Filho de Deus nos libertou.
que passou, meu Rei e meu Senhor. Sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem, Ele perdoou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou Glória a Deus. O Filho do Homem nos libertou e por isso somos verdadeiramente livres. Em segundo lugar, sobre a liberdade cristã, vamos refletir que somos libertos para a nova vida com Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20, nos diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Olha, irmãos, que linda mensagem vemos no verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Foi para isso que Cristo nos libertou, para vivermos uma vida nova com Ele. Contudo, ainda há em nós vestígios do velho homem pecador. E por isso, vamos fazer uma oração de confissão de pecados com nossa irmã Gil. Oremos. Grandioso Deus, nosso Pai que está nos céus, neste momento, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque temos, ó Pai, a oportunidade de falar contigo e de te louvar, ó Deus, a cada dia. Gostaríamos, ó Pai, neste momento, de entregar as nossas vidas no teu altar e clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor, ó Deus, que derrame sobre nós o teu perdão. Senhor, nós somos falhos, somos pecadores, falamos, fazemos, pensamos, ó Deus, coisas que não agradam ao Senhor, que não vai de encontro, ó Pai, com que a tua palavra nos instrui. E é por isso, ó Deus, que nós suplicamos as misericórdias do Senhor sobre nós e o teu perdão. Te pedimos, ó Deus, que a cada dia o Senhor nos molde e que nós possamos, ó Deus, viver na tua presença
de maneira correta e de maneira agradável ao Senhor, ó Deus. Suplicamos, ó Deus, o perdão do Senhor sobre as nossas vidas, sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o cântico Tua Forte Mão com nosso irmão Iago Sacramento. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não ver teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me ama com amor sem fim. Oh, sem fim. Sei que me amas de um modo totalmente gracioso, Jesus, com grande amor. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me ama com amor. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor. Já vimos que Cristo nos libertou, devemos viver uma nova vida com Ele. Agora, vamos ver que a nossa liberdade tem limites, e um deles é que a liberdade cristã é limitada pelo amor.
Mais uma vez, vamos fazer leitura na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 5, verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Por diversas vezes, o apóstolo Paulo, em suas cartas, nos adverte que devemos abrir mãos de coisas que poderíamos até fazer livremente. Porém, por amor, não fazemos, para não escandalizar ou enfraquecer os mais novos na fé. Assim, a liberdade é limitada pelo amor. Vamos orar com nossa irmã Márcia Dias, pedindo a Deus para nos manter firmes na fé, nesses tempos em que não estamos congregando juntos no templo. Oremos. Pai querido, Pai amado, graças te damos, ó Deus, pela noite em paz que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Muito obrigado, meu Deus, por mais um dia, mais um fôlego de vida, Pai, na Tua presença. Deus querido, Deus amado, visita agora, Pai, os Teus filhos, ó Deus. Pai, não deixa, ó Deus, que os Teus filhos venham a esfriar na fé, ó meu Deus, mas que a cada dia nós possamos nos achegar ao Senhor, meu Deus. Deus, visita aqueles, ó Pai, que estão com problema, ó Deus, que não tem assistido a programação, meu Pai, mas que Tu visita nesta hora, Pai. Pai, em momento de pandemia, ó Pai, nós estamos vivendo dias tão difíceis, ó Deus. As igrejas fecharam, Deus, mas o Senhor abriu esse meio, ó Pai, através da tecnologia, que nós possamos todos os dias ouvir a Tua palavra, meu Pai. Pai querido, vai assim nos abençoando, ó Deus. Abençoa essas pessoas que estão envolvidas, ó Deus, nessa programação, meu Deus. Capacita cada um deles, ó Deus. Pai querido, não deixa, ó Senhor, que os Teus filhos, ó Deus, venham enfraquecer, ó Pai. Fortalece o coração de cada um. Renova nossas forças, ó Pai, cada dia. Abre o nosso entendimento, ó Pai, para que nós possamos ouvir a Tua palavra. Nos ensina a trilhar pelos Teus caminhos, ó meu Pai. Pai querido, fica conosco nesta manhã. Dás um dia tranquilo e abençoado na Tua presença, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, e nesses dias difíceis, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Devemos lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades. Vamos então cantar com nosso irmão Samuel a canção Não Tenhas Sobre Ti. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o Teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o Teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o Teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o Teu trabalho é descansar em mim.
Vamos descansar no Senhor e confiar nele. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Essa música linda nos ensina que o Senhor cuida de nós e, portanto, devemos descansar nele. Meus irmãos, a liberdade cristã requer compromisso com o libertador. Gálatas 5:1 nos diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Para permanecer firme nesse caminho, precisamos nos fortalecer na palavra de Deus e na oração. Já oramos, cantamos e lemos a Bíblia. Agora vamos estudar a palavra do Senhor. Nossa irmã Louise vai cantar uma música de adoração a Deus e logo após o evangelista Raul vai fazer a exposição da palavra. Fique atento ao que Deus quer falar ao seu coração nesta hora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Olá, queridos, graça e paz, um ótimo dia a todos. Eu sou o evangelista Raul, da congregação Cidade Alta, município de Camaquã, estado da Bahia. Sou com vocês aqui no nosso canal do YouTube, IPB Camaquã e Congregações. A todos os nossos irmãos da nossa igreja sede aqui em Camaquã
e das congregações São João do Paraíso, Campo Missionário em Buerarema. Um grande abraço fraterno aos queridos irmãos, Deus abençoe grandemente. A você que nos visita pela primeira vez, que não é evangélico, não é cristão, que essa palavra seja edificante para ti e ela constrange o seu coração, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo. Nós vamos continuar, na realidade, a nossa reflexão agora aqui com a exposição da palavra, estudo acerca da liberdade cristã. A nossa EBD tem esse tema nessa manhã de domingo. E agora nós vamos meditar na palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 31, que é o versículo ênfase-chave. Nós vamos passear pelos versículos também anteriores e outros textos, obviamente, para contextualizar, para referenciar aquilo que o nosso Deus quer nos ensinar neste dia. Então, leamos o texto e logo após vamos orar e dar prosseguimento. O texto diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Oremos, irmãos. Bendito Deus, santo, santo, santo é o teu nome. A ti a honra, a glória e o louvor. Senhor, que nos concede a vida, nos concede tudo que nós necessitamos para viver. Neste momento, nós suplicamos o discernimento do Senhor, para que entendamos aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, algo que já foi separado antes da fundação do mundo, que foi preparado pelo Senhor de forma especial. Nos ajude, Deus, em nome de Jesus, que nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Então, amados, esse tema, a liberdade cristã, é um tema bastante discutido em nossas igrejas. Às vezes causa até muito atrito, divergência, os irmãos se chateiam, porque um tem um posicionamento, o outro tem um entendimento que não é semelhante. Mas eu creio que esse seja o problema e também algo que nos assemelha da igreja de Corinto, que é o nosso objeto aqui de estudo. O apóstolo Paulo, quando escreve a epístola aos Coríntios, ele está em Éfeso, indo às suas viagens missionárias, e ele recebe informações desta igreja a partir da irmã, da casa de Chloe. Nós temos muita informação sobre ela, mas obviamente eu creio que seja uma irmã que observa, que colhia informações e enviava ao apóstolo Paulo acerca do bom andamento da igreja, acerca daquilo que estava acontecendo. E a partir daí o apóstolo Paulo se assusta, porque a igreja estava sendo dividida por divergências doutrinárias. Os irmãos, alguns irmãos que se achavam mais espirituais do que outros, se achavam mais sábios, com entendimento maior, estavam confrontando uns aos outros. Não somente isso, mas se visualizava idolatria, também questões de prostituição. Nós sabemos que Corinto é uma cidade muito promíscua, muito idólatra, mas que tinha uma situação comercial muito forte, porque é uma cidade de ponte, uma cidade de passagem de comércio. Então, obviamente, nós temos aí um fluxo de pessoas muito grande, várias pessoas, e isso também possibilitava, essa questão, ou potencializava muitas questões nesse âmbito cultural ou social da cidade. Mas o apóstolo Paulo recebe informações e ele fica preocupado. Logo após, da igreja também ele recebe uma carta. A igreja ela tem dúvidas acerca de temas específicos e envia a ele essas dúvidas acerca de divórcio, casamento em geral, acerca se poderia ou não comer carnes sacrificadas a ídolos, que é um tema que até hoje nós temos visto que os irmãos tendem a ter discussões que muitas vezes levam para um caminho semelhante até este aqui. Mas ele, preocupadíssimo, escreve a carta e exorta os irmãos, primeiramente,
que eles deveriam viver na mesma união na qual eles foram constrangidos, convencidos pelo Espírito Santo. Eles deveriam viver na fé alicerçada em Jesus. E no início, no capítulo número 1, ele fala acerca desta união. E convida os irmãos a observarem, a olharem para Jesus. Ele fala também da vocação dos santos, justamente para mostrar que os irmãos eles deveriam viver unidos. E nós podemos perceber que em todas as cartas do apóstolo Paulo ele dá muita ênfase nesta unidade, na união, porque ele compreende que isso é essencial. Os cristãos que são convencidos e regenerados devem viver unidos num só propósito, numa só fé. É por isso que várias vezes ele utiliza o corpo de Cristo para mostrar que nós todos devemos viver com um único objetivo. E é justamente o que eu queria trabalhar hoje. É que nós temos que ter um propósito, um objetivo e olhar para ele. A liberdade cristã hoje é visualizada de forma banal. Muitos cristãos observam de forma fria, de forma separada, sem contexto, querem saber a resposta dos porquês. Infelizmente nós temos cristãos hoje muito mimados, cristãos que não compreendem, não se aprofundam no entendimento da Sagrada Escritura, muitas vezes porque não querem, não é por ignorância, não é porque muitas vezes não estudaram, não sabem ler direito, não, queridos, é porque não querem. Porque eles querem somente chegar num pastor, chegar num líder e perguntar e ter uma resposta daquilo que eles perguntarem. Eles querem muitas vezes um texto bíblico que responda aquilo que eles querem. É por isso que nós temos muitos cristãos mimados. E quando eu falo cristão, eu falo de forma geral. Mas a preocupação é que nossos jovens e adolescentes eles têm crescido nesse meio. Nós estamos na era da informação, na era da tecnologia. Os nossos adolescentes e jovens têm uma capacidade imensa de improvisação, uma inteligência que é espantosa muitas vezes. Mas quando se trata da palavra de Deus, da Bíblia, aí que nós verificamos que não é falta de conhecimento. Muitas vezes é falta de querer o conhecimento. Está dentro de nós. Nós não temos motivação. Quando nós não temos a motivação, queridos, nós incorremos no erro de nos isolarmos no nosso mundo, nas nossas opiniões e causarmos divisões na igreja, porque nós não queremos estar errados. A verdade é essa. Nós queremos demonstrar que nós somos certos naquilo que nós expomos. Mas não se trata disso. Por isso que nós vamos falar no tema aqui sobre a liberdade que agrada a Deus. Nós devemos visualizar aquilo que glorifica a Deus, e não aquilo que nos agrada, e não aquilo que por vezes é contemplado pelos nossos olhos e que nós entendemos por verdade. Não, nós devemos enxergar com os olhos espirituais. Então, a pergunta que fica é: de que forma nós glorificamos a Deus com a nossa liberdade? De que forma o cristão glorifica a Deus com a sua liberdade? De que forma você, com essa liberdade, trata de retribuir a Deus em forma de glorificação? Então, primeiramente, nós necessitamos de compreender o propósito. Nós temos aqui, no versículo 31, na sua parte final, que diz: fazei tudo para a glória de Deus. Qual é o propósito da liberdade cristã? O propósito da liberdade cristã é nos dar vida. Por quê? Lá em João capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus falando: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus veio ao mundo para nos conceder vida. É a partir daí que nós temos liberdade. Mas a nossa liberdade, irmãos, não é para fazer o que nós queremos, porque o homem ele foi criado com um propósito específico. E é por isso que nós devemos compreender esse propósito. Qual é? O texto diz, versículo 31, na sua parte final, a parte B: fazei tudo para a glória de Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, como nós temos os nossos símbolos de fé. O nosso breve catecismo, ele fala acerca disso. E nós temos que entender.
E nós temos que nos apegar a isso. Compreendendo o propósito, compreendendo o objetivo, tudo que vem após isso se torna de forma muito natural. Apesar de nós termos uma natureza pecaminosa, uma natureza que se inclina para fazer o que é errado, a partir do momento que nós entendemos o propósito, a nossa mente ela se abre. Porque nós estaremos debaixo de algo que é estabelecido, debaixo que é ordenado pelo nosso Deus. E quando nós fugimos disso, nós entendemos que é errado. Não teremos dificuldade nenhuma em reconhecer e entender. O correto é este. Nós estamos fugindo do objetivo, fugindo do propósito. É isso que a igreja de Corinto fazia. Estava fugindo do propósito, fugindo do objetivo. O apóstolo Paulo, no primeiro capítulo de Coríntios, ele disse que nós, os irmãos, deveriam viver unidos. Ele diz: rogo-vos, irmãos, que vocês vivam na união, na mesma fé que os uniram na conversão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo também fala da vocação dos santos, porque os irmãos podem visualizar que em todas as suas epístolas ele dá ênfase nesta união. Ele dá ênfase em como os cristãos deveriam viver após a conversão. Judeus e gentios. O mistério dessa união. E nós muitas vezes nos apegamos a coisas específicas, separadas, sem contexto. Esquecemos totalmente do propósito. Então, primeiramente, você tem que compreender o propósito. E é a partir daí que nós entenderemos a liberdade que agrada a Deus. A liberdade que agrada a Deus é aquela que visa a sua glorificação. E se nós não pautarmos as nossas ações, as nossas palavras, aquilo que nós pensamos nesta compreensão, certamente nós iremos incorrer no erro muito grave, que é viver uma religiosidade. Nós temos igrejas hoje que vivem preocupadas do porquê, do se não o pode fazer. Os irmãos hoje são muito mimados, sim, porque eles querem respostas, ao invés de compreender que a sua referência é: se glorifica a Deus, eu faço. Se não glorifica a Deus, por mais que seja lícito, eu não faço. A expressão no versículo 23 que diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Provavelmente era um ditado que era utilizado. E o apóstolo Paulo vem para dizer: olha, todas as coisas são lícitas sim, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas sim, mas nem todas edificam. Então você pode sim comer a carne sacrificada a ídolo, porque não faz mal. Porque em si, o produto, ele não tem capacidade de fazer nenhum mal, porque foi proveniente de um oferecimento a um ídolo. Apesar de que é errado oferecer. Porque existe somente um Deus, um só Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. Mas, se por causa de outrem, ou se quando você vai comer essa carne, não vai glorificar a Deus, porque você vai trazer um testemunho que vai enfraquecer aquele que é neófito, ou seja, aquele que ainda é fraco, ainda está engateando, que ainda está tomando leite, o novo convertido, você entende que não é errado, é lícito, mas não convém, mas não edifica, porque o outro estará fraco. Qual é o problema de entender isso? O problema é porque se nós queremos fazer, nós justificamos porque nós queremos fazer. E nós não abdicamos porque nós temos o respaldo de que é lícito. Mas em vão nós nos enganamos, porque o apóstolo Paulo diz que é lícito, mas não convém. Então, se trata muito mais do que poder ou não poder fazer. Se trata da compreensão do propósito, do objetivo, que é glorificar a Deus. Se glorifica a Deus, façamos. Se não glorifica a Deus, deixemos. Por mais que
esse deixar possa causar em nós uma tristeza, uma chateação, ou ainda mais, nós sejamos prejudicados com isso, que assim seja, porque a glorificação a Deus vem em primeiro lugar, porque nós fomos criados para isso. E se você não está disposto a glorificar a Deus, perdendo, quando na realidade nós nunca perdemos, porque nós estamos sempre em vantagem, porque nós não merecemos nada e temos tudo. Então nós não perderíamos na realidade. Nós só perderíamos para a nossa própria vontade, a nossa concupiscência dos corações, a nossa natureza ruim. Aí sim ela perde. Eu acho que isso seria muito bom se ela perdesse, porque estaríamos glorificando a Deus com as nossas vidas, rejeitando aquilo que a nossa carne quer. Mas então, queridos, compreendendo esse propósito, nós norteamos o nosso caminho, nós iluminamos o nosso caminho. E agora caminhando, nós temos a referência de que o cristão que glorifica a Deus com a sua liberdade, em segundo lugar, ele não visa os seus interesses. Nós temos aqui no versículo 24 do capítulo 10 que diz: ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Filipenses 2,4 diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nós aqui percebemos um ensinamento muito precioso, porque nós vamos lá para a lei, nos 10 mandamentos, nós vamos para Jesus quando orienta, acerca de cumprir os mandamentos, e ele fala que os mandamentos ou o decálogo se resumem em 2. Ele diz que nós devemos amar o nosso Deus, o único Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e amar o próximo como a nós mesmos. E quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, nós não visamos os nossos interesses e nós glorificamos a Deus com a nossa liberdade. Nós não devemos buscar aquilo que satisfaz o nosso coração. Nós devemos buscar aquilo que agrada a Deus, que é conveniente para a obra, que edifica. Porque de nada vale nós satisfazermos a nossa carne, estarmos felizes com muitas vezes aquilo que é lícito. Muitas vezes aquilo até que convém, mas que muitas vezes deveria ser abdicado em favor do outro. Isso é muito difícil de se ver hoje, e o momento que nós temos vivido é um momento que nos ensina muito. Muitos estão sendo altruístas, ou seja, solidários. Nós temos visto uma solidariedade muito grande. Mas do outro lado, nós temos visto uma situação muito triste. E não estou falando das mortes. Eu estou falando daquilo que tem ocorrido em todo o mundo. Eu estou falando de pessoas que não entenderam que devem viver para a glória de Deus e que buscam os seus próprios interesses. Isso é triste, porque falamos aqui de cristãos. E quando pensamos assim, entendemos que nunca foram alcançados. Não existe, ele é cristão, mas ele ainda falta... Não. Eu creio que alguém que pensa assim, ele nunca foi constrangido pelo Espírito Santo. Alguém que visa sempre o seu próprio interesse, que não abdica de nada, que mente, que é egoísta, ele nunca conheceu a Deus. Porque nós podemos até pecar e cair, mas logo após nós temos o Espírito Santo para nos constranger, nos prostrar e confessar, e nos fazer confessar o perdão. E isso não tem sido visto em alguns cristãos, infelizmente. Porque nós temos cristãos religiosos, ou não são cristãos, são crentes. Eles creem em algo, mas de forma superficial. Eles não creem com sinceridade, com verdade, eles não demonstram com pensamentos. E sim somente com palavras, até ações, mas que não glorificam a Deus. Então de nada vale efetuar alguma ação que é vista pelos homens de forma plausível, de forma boa, mas o coração ele visa justamente ser agradado. Deus não se agrada disso. Ótimo porque está fazendo bem, e Deus age até com aqueles que fazem o mal. Deus usa de instrumento porque ele faz o que ele quiser.
mas de forma nenhuma agradam a Deus, porque os seus corações, a sua motivação não está voltada para Deus. Ele visa o seu próprio interesse, quando a palavra de Deus diz que nós não devemos visar o próprio interesse. Nós temos a referência de Jesus curando o homem da mão ressequida, lá em Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 9. O texto diz: então disse Jesus a eles, aqueles que estavam na sinagoga: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Nós entendemos aqui, Deus efetuou várias curas no sábado. O que ele nos ensina é que não se trata da lei, não se trata de cumprir ou não a lei, não se trata de visualizá-la como um parâmetro maior, se trata de compreender o propósito. Qual era o propósito de Jesus? O propósito de Jesus era glorificar ao seu Pai. Ele glorificaria ao seu Pai se ele curasse aquela pessoa, independentemente do dia, porque era uma necessidade. Ele não visava o seu interesse, ele visava o interesse do outro. Ele visava exercitar o amor, aquilo que fala, nos 10 mandamentos. E também nós temos lá em Coríntios, falando sobre o amor verdadeiro, o amor que é superior a qualquer entendimento humano. Então aqui ele exercita esse amor e ele não visa o seu interesse, ele cura. Ele diz que ele não vai deixar de curar porque é um sábado, porque a pessoa está com necessidades. E quem vai deixar de comer porque é sábado? Porque não fez a comida ou tem que comprar a comida? Isso não vai diferenciar, não vai salvar, não vai levar ninguém para o inferno. Porque a motivação é a correta. Qual é a sua motivação? Glorificar a Deus. Não é buscar o seu próprio interesse. Então, nós glorificamos a Deus com a nossa liberdade. Primeiro, quando nós compreendemos o propósito. Deus nos libertou para que tivéssemos vida e vida em abundância. E nós fomos feitos para glorificá-lo, para gozá-lo para tudo sempre. E em segundo lugar, quando nós não visamos os nossos interesses. Romanos capítulo 14, versículo 15 diz: se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Então nós não temos que nos preocupar com isso. Nós temos que ajudar. Se é necessário, faça. Se vai glorificar a Deus, faça. Se não vai visar o seu interesse, sim, porque você está visando o interesse do outro e ajudar o outro, faça, porque Deus vai se agradar. Você está glorificando a Deus com a sua liberdade. Você tem liberdade, irmãos. Não para fazer o que quiser, porque nós não podemos fazer o que queremos. Em vão pensa aquele que acha que pode. Mas nós somos libertos para glorificar a Deus, então faça. Mas em terceiro lugar, nós glorificamos a Deus com a nossa liberdade quando nós demonstramos maturidade espiritual. Nós temos aqui no versículo 31, parte A, que diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse texto aqui é uma conclusão. Eu posso falar assim, o que vocês fizerem, se isso ou se aquilo, façam para a glória de Deus. Ele quer dizer assim, irmãos, tenham maturidade, sabem discernir entre isso ou aquilo. Não sejam meninos, vocês já passaram do leite materno, agora vocês estão ingerindo alimento sólido. Façam jus ao crescimento, ao discernimento, à sabedoria que pela graça de Deus Ele concede. E não sejam infantis, meninos mimados, que por não terem a resposta ou por não serem contemplados, se dividem, se entristecem, ficam muitas vezes de mal uns com os outros. Esse é um termo infantil, mas é da forma que muitas vezes nós nos comportamos, com muita infantilidade.
E nós temos aqui que visualizar que depois de compreender o propósito, depois de não visar os nossos interesses, porque nós compreendemos que é para a glória de Deus, então nosso parâmetro não é se pode ou não fazer, e sim o porquê, e sim como, e sim qual é a motivação. Glorificar a Deus, nós não temos interesses. E aqui nós demonstramos maturidade espiritual. Texto de 1 Coríntios 13, versículo 11, texto muito bem conhecido. O apóstolo Paulo dizia acerca dele: irmãos, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Nós começamos na fé, começamos na caminhada cristã, estamos tomando leite, começamos a dia após dia aprender mais, a absorver, com os exemplos dos mais velhos, e nós crescemos e começamos a ingerir alimento sólido. Mas não basta só crescer em estatura, tem que crescer em graça, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Quando eu cresci, quando eu deixei as coisas próprias de menino, eu visualizei algo que é muito mais importante. Agora, eu não faço mais aquilo que eu fazia quando eu tomava leite. Quando eu não tinha dente, quando eu não conseguia mastigar. Agora, além de conseguir mastigar, eu consigo ingerir, eu consigo digerir e eu consigo absorver. E agora eu sei discernir, eu visualizo aquilo que pode ou não pode fazer, tendo como referência Jesus Cristo. Essa é a nossa referência. Ele morreu na cruz por nós para nos dar vida e nos dar vida com abundância. Então, se você não tem esse entendimento e não tem como parâmetro o sacrifício de Jesus na cruz, aquele que te guia a efetuar isso ou aquilo, certamente você vai incorrer no erro e você vai ter atitudes de menino. Vai demonstrar que apesar de ter estatura, não cresceu em graça. Cresceu somente, muitas vezes, em conhecimento, cresceu de forma profissional, mas não cresceu de forma espiritual, que é o mais importante. Então visualize isso. Compreenda o propósito, não vise os seus interesses e cresça, tenha maturidade espiritual. Romanos 14, versículo 17 e 18 nos diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então a maturidade incorre em discernir que não é comida e nem bebida, O reino não se resume a isso, mas paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Quem procede dessa forma agrada a Deus, porque visa a glorificação do seu nome. Perceba como tudo é ligado e que, primeiramente, nós temos que compreender o propósito. Nós temos que visualizá-lo. E se você ainda não compreendeu, busque-o. Entenda à luz da Sagrada Escritura que o seu papel é glorificar a Deus. Quando você compreende, você caminha, você caminha com a luz que é necessária para visualizar, todas as dificuldades com antecedência. Você consegue enxergar as veredas e muitas vezes os nossos pés escorregam e você torna um caminho. Então a luz é Jesus Cristo. A luz do mundo é Jesus Cristo, é ela que nos guia. O seu sacrifício nos deu liberdade, mas não nos deu liberdade para agir como a igreja de Corinto. Ele nos deu liberdade para glorificar o teu santo nome. Que Deus, por sua graça, nos conceda esse discernimento de que nós temos que visualizar a liberdade que agrada a Deus, a liberdade que glorifica o seu nome, a liberdade que não é fruto de conveniência, a liberdade que não é fruto de uma resposta, de um porquê. A liberdade que é muito mais profunda e que visualiza o sacrifício que ninguém aqui poderia efetuar. Somente Jesus Cristo. Ele pagou o preço por mim e por você. Ele deu a vida para que você
tivesse vida, e vida com abundância, como diz a palavra de Deus. Então proceda como Jesus, visa a glorificação do Pai, e não a sua própria, porque será uma vã glória. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus o faça compreender acerca dessa liberdade e o direcione pelo caminho correto. Deus abençoe, um grande abraço, até a próxima semana. Amém. Agradecemos a Deus pela disposição do evangelista Raul em nos ensinar as verdades preciosas de Deus através da exposição fiel das Escrituras. Vamos agora saudar os nossos aniversariantes da semana. Dia 4, a nossa irmã Aidenô é nossa irmã da Judacena. Dia 5, Priscila Barreto. Dia 6, a irmã Maria Vasconcelos, Stephanie Santana e a pequena Ana Clara. Dia 7, o nosso presbítero Denison. Vamos orar com o presbítero Guerra, pedindo a Deus que abençoe a vida dos aniversariantes da semana. Oremos. Senhor, nosso Deus, amado e eterno Pai, soberano Deus, estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença, Pai. Queremos Te agradecer por este momento, por essa escola dominical, Senhor. Quero Te agradecer por tudo que já tem feito nas nossas vidas, Pai. Louvamos ao Senhor por essa escola dominical. Louvamos por todos os irmãos que lá se encontram, Pai. Ó Deus, assistindo essa escola dominical, Senhor. Ó Deus, quero aqui Te agradecer pela vida de todos os aniversariantes desta semana, Pai. Que o Senhor esteja ricamente abençoando a cada um. Ó Deus, que tudo que venham fazer seja para a honra e glória do Teu nome. Que os dias sejam coitados da Tua presença, que a cada momento, Senhor, esteja glorificando o Teu nome, Pai. Ó Deus, Te agradecemos por tudo, pelo Teu amor, pelo Teu carinho, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Aos visitantes, os nossos sinceros agradecimentos. Deus tem um propósito na sua vida. Portanto, entregue-se a Ele e o busque de todo o vosso coração. Essa semana teremos a enquete no canal do YouTube. Logo após a escola, você já pode acessar e responder. A qual tribo de Israel o apóstolo Paulo pertencia? Você terá 3 alternativas: tribo de Judá, tribo de Levi e tribo de Benjamim. A leitura sugerida para essa semana é a carta de Paulo aos Filipenses. Lá você encontrará a resposta. Hoje, primeiro domingo do mês de agosto, comemoramos o dia do presbítero. E a nossa SAF preparou para cada um de vocês uma linda homenagem. Após a homenagem da SAF, vamos orar em favor dos presbíteros com o evangelista Moisés, da congregação de Mascote. A graça e a paz, amados, amém? Hoje, em nossa igreja presbiteriana, é comemorado o dia do presbítero. A SAF preparou uma singela homenagem a esses homens tão valorosos da nossa amada igreja. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Que o Senhor aplique essa palavra no coração dos irmãos. Agora, eu vou estar lendo uma poesia feita pela nossa irmã Ana Brito, da SAF de Camacã. Diz assim: hoje é um dia muito lindo para homenagear aos presbíteros da nossa igreja. Parabéns lhes vamos dar. Homens crentes e valorosos, mensageiros do Evangelho, firmes sempre no Senhor, unidos pelo amor. Buscam a Deus em todo o tempo, da Bíblia são conhecedores. Mostram-se incansáveis, Deus faz todos vencedores. Presbíteros, homens de fé, muitas bênçãos alcançadas. Seus trabalhos são importantes nessa longa caminhada. A SAF, com alegria, dedica aos presbíteros o renovo de vossas forças, muita saúde a cada dia. Que o Senhor vos abençoe. Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje, primeiro domingo do mês de agosto, comemoramos o dia do presbítero.
A palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13. Diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. E toda autoridade ela foi instituída por Deus. Devemos cuidar das nossas autoridades e dos nossos presbíteros. Vamos orar por eles? Santo Deus, te rendemos graças, ó Pai, por teu amor, por tuas misericórdias, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, ó Pai. Pelo favor imerecido, por esse amor incondicional, Deus. Nesse momento queremos mais uma vez colocar diante do Senhor a vida dos nossos presbíteros, homens valorosos, homens separados, homens que o Senhor mesmo levantou dentro da igreja para que assumisse um posicionamento de liderança, de guia, homens que, à semelhança de Cristo Jesus, foram levantados, ó Pai, para cuidar do povo e para dar também direcionamento ao povo. E nós, ó Pai, pedimos ao Senhor que continue a derramar graça sobre a vida de cada um deles, Deus. Que eles possam buscar forças no Senhor, que eles possam buscar, ó Pai, renovar, Deus, as esperanças no Senhor, buscar sabedoria no Senhor diante desse grande desafio, ó Pai, que é cuidar da Tua igreja, Deus. Representar o Senhor como autoridade dentro da igreja, Deus. E nós, ó Pai, suplicamos, Deus, que o Senhor continue sobre a vida deles, ó Pai, inclinando o coração deles cada vez mais a Te buscar por meio da oração, por meio da Tua santa palavra, que eles, Deus, possam, ó Pai, continuar a ser homens íntegros, Deus, que não negociam, ó Pai, a Tua obra, mas que eles, Deus, por amor ao Senhor, possam continuar servindo e amando a Tua santa igreja, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, Deus, a prestar também, ó Pai, honra, a cuidar da vida de cada um deles, pois a Tua palavra nos diz que nós temos essa responsabilidade também com as nossas autoridades, de orar por eles e de cuidar deles, Deus. E desde já, ó Pai, suplicamos ao Senhor, Deus, que pelo Teu Santo Espírito continue também, não abençoando apenas a vida deles, mas abençoando também as suas famílias, Deus, que são envolvidas também, ó Pai, nessa responsabilidade tão grande. Pedimos, Deus, que o Senhor continue sobre cada um deles, alimentando, ó Pai, cada vez mais em seus corações o desejo de glorificar o Teu santo nome, Deus, assumindo o presbiterato, a liderança na Tua santa igreja, Pai. Que nós, como igreja do Senhor, possamos valorizá-los e cuidá-los, ó Pai. Que nós, como igreja do Senhor, possamos assim também retribuir, ó Pai, a Tua graça e o Teu amor no cuidado com a vida de cada um deles. Te louvamos, ó Pai, pela vida deles e desde já, ó Pai, descansamos nos Teus cuidados. Oramos, Deus, agradecidos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, meus presbíteros. Hoje, às 10h30, temos a Escola Dominical para Crianças, no nosso canal do YouTube. E eu quero apresentar para vocês o mais novo aluno da Escola Dominical, Felipe, o nosso netinho. Ele é muito lindo, gente. Hoje também teremos, após a EBD, o Clamor Jovem pelo Grupo Meet. O link já está no grupo da mocidade. Fiquem atentos. E assim, irmãos, chegamos ao final de mais uma Escola Dominical. Que Deus abençoe a vida de todos que nos acompanharam nessa programação. Deus vos guarde e vos proteja de todo o mal. Quero encerrar com as palavras do Senhor descritas em Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Uma boa semana a todos. Um abraço e fiquem com Deus. É o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão
a tua mão direita e te digo: não temas, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça.